Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um caminho para a vida, ó Senhor. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Irmãos sacerdotes, povo de Deus que está em casa, nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. A liturgia de hoje nos apresenta no livro da sabedoria algumas orientações. O livro da sabedoria são orientações aos governantes, aos príncipes, às autoridades da sua época, daquela época. E são orientações simples, do cotidiano, mas de muita eficácia. Foi escrito por volta do século I antes de Cristo, para essas autoridades, mas com certeza podemos também aplicar para a nossa vida, porque de alguma maneira nós temos alguma autoridade, não é? Você tem alguma autoridade. Você tem autoridade já por ser filho de Deus. Já tem autoridade por ser batizado, por ser cristão. E aqui o Senhor fala através do autor sagrado, atribuído a Salomão, algumas direções. E logo no início já se diz: amai a justiça, vós que governais a terra. Amai a justiça. É uma dica, uma orientação do livro da sabedoria. É uma orientação do sábio, o próprio Deus, falando através do autor sagrado. Em outras palavras, amar a justiça é estar alinhado à vontade de Deus. Porque a cultura do helenismo, a cultura grega, a filosofia, estava chegando ali para esses governantes, para essas autoridades e, consequentemente, para o povo de Deus. Então, a filosofia grega, ela causava ali uma admiração, era um certo status, não é? O saber, a filosofia, porque aí eu sou sábio diante do mundo, essa ciência, esse estudo terreno. Então estava chegando, era nesse contexto que também o autor sagrado apresenta essa situação. Então, antes de tudo, a orientação é essa: amai a justiça. Em outras palavras, temei a Deus. Tema a Deus. Temamos o Senhor, meus irmãos. Antes de tudo, é claro, nós também temos
as filosofias, as ideologias do nosso tempo, os estudos, que podem também nos desviar da verdade. E qual é a verdade? Quem é a verdade? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra se aplica também ao hoje. Não se deixe levar pelas ideologias, pelas ideias, por aquilo que hoje se fomenta. Queridos cristãos e cristãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, mas amai a justiça, amai a Deus, temei a Deus, buscai a Deus, porque é a partir dele que nós vamos ter um bom discernimento. É a partir da sabedoria, que é o próprio Deus, que nós vamos conseguir educar, formar, discernir qual a vontade de Deus. Por isso, é o primeiro mandamento, né, minha gente? Amar a Deus sobre todas as coisas. E todas as coisas significa, já ouvimos isso, né? Do Padre Jonas. Todas as coisas significa todas as coisas. Ele, em primeiro lugar. Nos submeter a Ele. Nos submeter aos seus mandamentos. Estamos aqui nesta liturgia para renovar esse nosso compromisso de estarmos atentos a Ele, de nos submetermos a Ele, de amarmos a justiça, de estar alinhado. Nós devemos estar alinhados à vontade de Deus. Por isso vale a reflexão. Será que nós estamos alinhados à vontade de Deus ou saímos da linha? Deixamos de obedecer o Senhor, deixamos de viver uma vida nele. Voltemos para Ele. E a sabedoria, minha gente, graças ao Pai, Ele enviou a sabedoria a nós, o Verbo, o Cristo. A sabedoria do Pai se encarnou, se fez gente, nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade que nós já escutamos algumas vezes, você já deve ter escutado, né, algumas autoridades que ficavam espantados com nosso Senhor? Mas de onde lhe vem essa sabedoria? Não é Ele o filho de Maria? Os seus irmãos não estão aqui conosco? Ele não é o filho do carpinteiro? A sabedoria de nosso Senhor não era simplesmente humana, apesar que Ele usava muito dos elementos humanos, né, para explicar as coisas divinas. Por isso, tantas parábolas. Ele falava da terra, da semente, do tempo. Usava das coisas deste mundo para falar das coisas do alto. E por isso, as autoridades daquela época ficavam boquiabertos. Mas Ele não é daqui, Ele não é da gente. A sabedoria do Senhor, a sabedoria se encarnou, veio estar aqui conosco. E a sabedoria, o Cristo, nos ensina hoje, meus irmãos, a não provocar escândalos, não ser motivo de queda para os pequeninos. Nós padres, religiosos, pessoas que estão à frente da igreja, consagrados, minha gente, como nós devemos ter cuidado, como nós devemos vigiar. Ah lá, não é aquele ali que celebra a missa, não é aquele ali que serve o altar, que ajuda lá na canção nova. Olha, cuidemos para dar um bom testemunho para este mundo, para não ser motivo de queda para ninguém. Ser consagrado, ser padre, nós sabemos disso, não é status, é serviço, é testemunho. Estejamos atentos. É claro, você que é leigo também, você tem uma marca aí, você tem o batismo, o selo do batismo. Você também não deve ser motivo de queda para ninguém. Não devemos ser, meus irmãos. Nosso Senhor foi até drástico aqui, não sei se você percebeu. Olha só, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele
que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e jogasse ao mar. Está vendo? Foi ou não foi drástico aqui? Não precisa nem desenhar, né? Já dá para imaginar o quão grave é produzir escândalos, ser motivo de escândalos. Por isso cuidemos, por isso vigiemos. Ter uma vida de oração, participação nos outros sacramentos, Eucaristia, confissão, boas obras, se ocupar com coisas boas, faz bem, viu, gente? Por que se ocupar de fofocar? Por que se ocupar com a vida alheia? Principalmente quando não quer ajudar o outro, né? Se quer ajudar o outro, pode se intrometer, aí sim. Mas, meus irmãos, nos ocupemos com coisas boas, tem tanta coisa boa que dá para a gente fazer. E Jesus, além de dizer que não era para causar escândalos, também falou a respeito do perdão, de dar o perdão àqueles que estavam arrependidos, àqueles que pediam o perdão. E os discípulos, com os ensinamentos do Senhor, talvez ficaram ali chocados, né? Mas, Senhor, aumenta então a nossa fé, porque não produzir escândalos, não cair e perdoar é algo difícil demais. E nosso Senhor disse, né? Olha, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam dizer àquela amoreira, transplanta para lá, de lá para cá, que isso aconteceria. Se nós tivéssemos uma pequena fé, coisas maravilhosas, se nós cultivarmos a fé, coisas maravilhosas acontecerão, minha gente. E é possível. Aumenta a nossa fé, que também esse seja o nosso pedido, não é? Porque nós também, fazendo um bom exame de consciência, podemos constatar isso, né, minha gente? Puxa vida, como é que eu vou fazer para vigiar, para não ser motivo de escândalo para ninguém? Como é que eu vou ter a graça de perdoar e perdoar sempre o meu irmão que pecou contra mim? Não é pela graça de Deus? É pela graça de Deus, meus irmãos. Não simplesmente pelas nossas próprias forças, mas por graça do Senhor. Então peçamos também nesta Eucaristia, Senhor, aumenta a nossa fé, para que nós não sejamos motivo de escândalo para ninguém, pedra de tropeço para ninguém, mas que nós sejamos setas que apontam para o Senhor. Pedra não, uma seta, uma seta. Que nós sejamos capazes, Senhor, também de perdoar todos aqueles que estiverem à nossa volta e que pedirem perdão, para também não ser motivo de queda para outros. Nossa, aquele ali é da igreja e não vai com a cara do outro. Belo exemplo você está dando, né? Belo exemplo nós estamos dando. Se nós somos amados por Deus, se nós somos perdoados por Deus, como é que a gente não vai perdoar o outro? Até nesse sentido, não podemos ser motivo de escândalo para ninguém. Peçamos ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. Nessa nossa caminhada, Senhor, de amadurecimento, de crescimento, de conversão, Senhor, aumenta a nossa fé, para que nós sejamos canais da Tua graça para os irmãos, para aqueles que se aproximarem de nós, para aqueles que nos verem, não nos vejam como pecadores, como homens que causam escândalo, mas que vejam nós, homens de Deus, mulheres de Deus, não pedras de tropeço, mas setas que apontam para o Cristo, que testemunham a nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, aumenta a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.